Essa morte é quase um suicídio por muito tempo elaborado. Ao menos causou escândalo. O clamor foi grande e a Verto deu largas a seu canto enfático, livre e voluptuosamente. As orações fúnebres mais indulgentes não puderam deixar de dar lugar à inevitável moral burguesa, a qual não perdeu a chance de comparecer a uma ocasião tão admirável. O Sr. Greenswald difamou o Sr. Willis, sinceramente tocado, foi mais correto. Aquele que alcançara as alturas mais escarpadas da estética e mergulhara nos abismos mais inexplorados do intelecto humano, aquele que, através de uma vida que se assemelha a uma tempestade sem calmaria, encontrara recursos novos, procedimentos desconhecidos, para assombrar a imaginação, para seduzir os espíritos sedentos pelo belo, morrer em poucas horas num leito de hospital, que destino! E tanta grandeza e tanta infelicidade para despertar um turbilhão de fraseologia burguesa, para se tornar o pasto e o assunto de jornalistas virtuosos. O declamatio fies, nota de rodapé, para tornar-se tema de discurso juvenal, sátira. Fim da nota do tradutor. Estes espetáculos não são novos. É raro que uma sepultura fresca e ilustre não seja um ponto de encontro para escândalos. Aliás, a sociedade não gosta desses furiosos infelizes e seja por tumultuarem as suas festas, seja por ingenuamente sentir remorsos ao julgá-los, incontestavelmente tem razão. Quem não se recorda dos discursos parisienses quanto da morte de Balzac, que, no entanto, morreu dignamente? E mais recentemente ainda, hoje, 26 de janeiro, faz exatamente um ano, quando um escritor, de uma honestidade admirável, de uma inteligência superior e que sempre foi lúcido, nota de rodapé. Referência ao suicídio do poeta Gérard de Nerval, 1808-55, autor de Les Fils du Feu. Foi discretamente, sem incomodar ninguém, tão discretamente que sua discrição confundiu-se com o desprezo, libertar sua alma na rua mais escura que pôde encontrar, que homilias desagradáveis, que assassinato refinado. O jornalista célebre, nota de rodapé Louis Veuillot, autor de um artigo publicado no L'Universo de 3 de junho de 1855, tributando ao alcoolismo o suicídio de Nerval. Fim da nota. A quem Jesus jamais ensinaria maneiras generosas, achou a aventura bastante jovial para celebrá-la num trocadilho vulgar. Em meio à lista numerosa dos direitos do homem, que a moderação do século XIX refez com tanta frequência e tanta complacência, 2 muito importantes foram esquecidos: o direito de contradizer-se e o direito de matar-se. Mas a sociedade enxerga aquele que parte como um insolente. Ela, de bom grado, castigaria certos despojos fúnebres, como aquele infeliz soldado atacado de vampirismo, que a visão de um cadáver exasperava a fúria. E, contudo, pode-se dizer que, sob a pressão de certas circunstâncias, após um sério exame de certas incompatibilidades, com firmes crenças em certos dogmas e metempsicoses, pode-se dizer, sem exagero e sem trocadilho, que o suicídio é por vezes a ação mais razoável da vida. E assim se forma uma legião de fantasmas, já numerosa, que nos persegue cotidianamente, da qual cada membro vem nos gabar o seu repouso atual e nos persuadir. Admitamos, todavia, que o lúgubre fim do autor de Eureka suscitou algumas exceções consoladoras, sem as quais seria o caso de perder as esperanças e o ofício não seria sustentável. O Sr. Willis, como eu já disse, falou com honestidade e mesmo emoção das boas relações que sempre manteve com Paul. Os Srs. John Neal e George Graham chamaram o Sr. Griswold ao pudor. O Sr. Longfellow, e este é tanto mais merecedor porquanto Paul o maltratara cruelmente,
Nota de rodapé. Referência a Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, o mais popular e influente poeta norte-americano do século XIX, autor de Evangeline, de 1847, The Song of Hiawatha, de 1855, contra quem Poe moveu uma campanha em 1845, acusando-o de plagiário. Fim da nota do tradutor. Soube levar de uma maneira digna de um poeta a grande força deste como poeta e como prosador. Um desconhecido, nota de rodapé. Pendleton Cook, 1816-1850, autor de um artigo crítico sobre a obra de Poe, publicado no Southern Literary Messenger de janeiro de 1848, no qual identifica o gênio do escritor na combinação de imaginação ousada e selvagem com a verossimilhança à moda de Defoe, elogia o ritmo e o vocabulário quase perfeitos de sua poesia, mas aos seus contos preferiu um único livro, saudável e alegre. Fim da nota de tradutor. Escreveu que a América literária perdera o seu cérebro mais poderoso. No entanto, o coração partido, o coração dilacerado, o coração atravessado por 7 gládios, foi o da senhora Clem. Edgar era ao mesmo tempo seu filho e sua filha. Rude destino, disse Willis, de quem tomo esses detalhes quase literalmente, rude destino, o daquele de quem cuidava e protegia. Pois Edgar Poe era um homem embaraçoso, além de escrever com uma dificuldade fastidiosa e com um estilo muito além do nível intelectual comum, para que se pudesse pagá-lo caro, estava sempre mergulhado em dificuldade de dinheiro, e sempre faltou para ele e para sua esposa doente as coisas mais necessárias à sobrevivência. Um dia, Willis viu entrar em seu escritório uma mulher velha, doce e grave. Era a senhora Clem. Ela procurava trabalho para seu querido Edgar. O biógrafo disse que ficou singularmente impressionado não apenas pelo elogio perfeito, pela avaliação exata que ela fazia dos talentos do seu filho, mas também por todo o seu ser exterior. Por sua voz doce e triste, por seus modos um pouco antiquados, mas belos e dignos. E durante muitos anos, acrescenta ele, vimos essa incansável serviçal do gênio, vestida pobre insuficientemente, indo de jornal em jornal para vender, ora um poema, ora um artigo, algumas vezes dizendo que ele estava doente, única explicação, única razão, invariável desculpa que dava, quando seu filho estava atingido momentaneamente por uma dessas crises de esterilidade que experimentam os escritores nervosos, e nunca permitindo aos seus lábios deixar escapar uma única sílaba que pudesse ser interpretada como uma dúvida, como uma diminuição de confiança no gênio e na vontade de seu bem-amado. Quando sua filha morreu, ligou-se ao sobrevivente da desastrosa batalha com um ardor maternal reforçado. Viveu com ele, cuidou dele, velando-o, defendendo da vida e dele mesmo. Certamente, concluiu Willis com total e imparcial razão, se a dedicação da mulher, nascida com o primeiro amor e mantida pela paixão humana, glorifica e consagra seu objeto, o que não dizer em favor daquela que inspirou uma dedicação como essa, pura, desinteressada e sadia, como a de uma sentinela divina? Os detratores de Poe deveriam ter notado que seu poder de sedução era tão grande que só poderia ser motivado por virtudes. Imagina-se quão terrível foi a notícia para a infeliz mulher. Ela escreveu a Willis uma carta, da qual eis aqui algumas linhas. Soube esta manhã da morte do meu bem-amado Eddie. Você me poderia informar alguns detalhes, algumas circunstâncias? Não abandone sua pobre amiga a essa aflição amarga. Diga ao senhor para vir me ver. Devo transmitir a ele um recado da parte do meu pobre Ed. Não preciso nem lhe rogar para anunciar sua morte e de falar bem dele. Sei que o fará. Mas insistem que meu filho afetuoso era para mim sua pobre mãe desconsolada. Essa mulher me parece grande mais do que antiga.
Atingida por um golpe irreparável, pensa unicamente na reputação daquele que era tudo para ela, e não é o bastante. Para contentá-la, que se diga que ele foi um gênio, é preciso que se saiba que era um homem cumpridor das obrigações e afetuoso. É evidente que essa mãe, chama e fogo acesos por um raio do mais elevado céu, foi ofertada como exemplo para as nossas raças tão pouco diligentes do desvelo, do heroísmo e de tudo aquilo que está além do dever. Não seria justo encimar as obras do poeta com o nome daquela que foi o sol moral de sua vida? Ele embalsamará na sua glória o nome da mulher, cuja ternura soube curar suas feridas e cuja imagem volteará incessantemente no alto do martirológio da literatura. 3. A vida de Poe, seus hábitos, suas maneiras, sua aparência, tudo aquilo que constitui o conjunto de sua personagem, aparece-nos como algo de tenebroso e de brilhante ao mesmo tempo. Sua pessoa era singular, sedutora e, como suas obras, marcada por um indefinível traço de melancolia. De resto, ele era, em todos os seus aspectos, extraordinariamente bem dotado. Jovem, mostrara uma rara aptidão para todos os exercícios físicos, e, embora fosse pequeno, com mãos e pés de mulher, aliás, todo o seu corpo carregava essa característica de delicadeza feminina, era mais que robusto e capaz de incríveis rasgos de força. Na sua juventude ganhou uma poça de natação que ultrapassa a medida comum do possível. Dir-se-ia que a natureza dá àqueles de quem deseja extrair grandes coisas um temperamento enérgico, como dá uma poderosa vitalidade às árvores encarregadas de simbolizar o luto e a dor. Tais homens, algumas vezes de aparência frágil, são talhados como atletas bons para a orgia e para o trabalho, prontos para os excessos e capazes de surpreendentes sobriedades. Existem alguns pontos relativos a Edgar Poe sobre os quais há uma concordância unânime. Por exemplo, sua superior distinção natural, sua eloquência e sua beleza, da qual, o que se diz, era um pouco vaidoso. Suas maneiras, combinação singular de altivez com uma doçura delicada, eram cheias de convicção. Fisionomia, caminhar, gestos, feições, tudo o indicava, sobretudo nos seus bons dias, como uma criatura de escola. Todo o seu ser respirava uma solenidade penetrante. Ele era realmente marcado pela natureza como essas figuras de passantes que atraem os olhos do observador e ocupam sua memória. O pedante e acerbo Griswold confessa que ao visitar Poe e encontrar-o pálido e doente, ainda pela morte e pela doença de sua mulher, ficou profundamente impressionado não apenas pela perfeição de suas maneiras, mas também pela fisionomia aristocrática, pela atmosfera perfumada do seu apartamento, aliás, modestamente mobiliado. Griswold ignora que o poeta tem, mais que todos os homens, esse maravilhoso privilégio atribuído à mulher parisiense e espanhola de saber enfeitar-se com pouco, e que Poe, amante do belo em todas as coisas, encontrara a arte de transformar uma choupana num palácio de um novo tipo. Não foi ele que escreveu com mais original e mais curioso espírito projetos de mobiliário, planos de casas de campo, de jardins e de reformas da paisagem? Nota de rodapé. Poe escreveu a esse respeito The Philosophy of Furniture, Landor's Cottage e The Domain of our Rhine, respectivamente. Fim da nota do tradutor. Há uma carta encantadora da senhora Frances Osgood, nota de rodapé. Frances Sargent Locke Osgood, poeta norte-americano, popular na sua época e hoje esquecida. Fim da nota de rodapé. Há uma carta encantadora da senhora Frances Osgood, uma das amigas de Poe, que nos dá sobre os seus hábitos, sua poesia e sua vida doméstica os mais curiosos detalhes. Essa mulher, que era uma literata ilustre, nega corajosamente todos os vícios e todas as culpas censuradas ao poeta. Com os homens, dizia a Griswold, talvez ele fosse tal como você o descreve, e como homem, talvez você possa ter razão.
Mas garanto que com as mulheres ele era inteiramente outro, e que nunca uma mulher pôde conhecer o Sr. Poe sem sentir por ele um profundo interesse. Ele se mostrou para mim unicamente como um modelo de elegância, de distinção e de generosidade.